Olá, estamos na segunda parte do documentário sobre o bairro Bom Destino, em Santa Luzia, em Minas Gerais. Se você não viu a primeira parte, eu sugiro você ir no vídeo anterior, porque eu falei bastante informações a respeito desse bairro, como algumas vantagens e desvantagens. E olha só, já damos de cara aqui com o carro aqui, inclusive eu tinha falado sobre isso, né? Proporciona e colabora para um cenário pré-apocalíptico. E aqui eu estou mostrando para vocês, gente, aqui algumas fachadas de algumas casas, para vocês verem, é um bairro simples, de casas simples. Esse pé de manga aqui não tinha quando nós mudamos para cá. Esse lote da esquina aqui sempre foi assim, tá? Tem 17 anos morando neste bairro e desde que nós mudamos para cá, esse lote, ele é assim, vazio, tá vendo? Bom, e o que acontece? Essa rua que eu estou passando aqui eu estou descendo. Se eu tivesse indo para Belo Horizonte, poderia dizer na direção de Belo Horizonte, que sai na rodovia também. Aí aqui eu vou entrar nessa rua aqui que ainda não foi asfaltada, aqui ó, como vocês podem ver, é comum, tá? Onde tem espaços assim, as pessoas jogarem lixo, tá? Não era para ser comum, porque isso aí é uma consequência do nível de educação da pessoa, tá? Então não era para acontecer esse tipo de situação, mas ainda acontece. Onde tem um espacinho que as pessoas puderem despejar lixo, elas vão usar. E olha só, esse estilo de casa aqui, como vocês podem ver, se vocês repararem bem, são lotes largos, amplos. E na medida que o avanço populacional tem aumentado, isso tem diminuído. Então as pessoas têm diminuído mais os espaços para venderem aí lotes e imóveis, né? Então esse bairro aqui, como ele foi lançado, se não foi engano meu, eu tenho uma ideia, assim, que tem mais ou menos uns 30 anos. Então nesse tempo ainda faziam assim, tá? Lotes bem amplos, mas isso tem diminuído cada vez mais, principalmente nessa era atual, né? Nesse tempo atual. Eu falo isso porque não é só aqui que tem acontecido isso, tá? Em Minas Gerais, em São Paulo também eu vi esse tipo de situação. Então, os moradores que compraram esses lotes aqui, pegaram ainda lotes grandes, igual como você pode ver aquela casa lá no fundo, ó, tem bastante espaço na frente, inclusive esse pé de abacate bem aqui na frente. Então, se a pessoa souber fazer um bom proveito do terreno, o que acontece? Ela consegue uma boa área, mesmo ela sendo uma pessoa de baixa renda. E olha aqui os portões, os estilos, muito parecido com os estilos de portões que estão usando em Indaiatuba, inclusive lá eles usam uma variedade de modelos, cada um mais lindo do que o outro. Aí tinha esse carro branco parado aqui à minha esquerda, tinha um homem dentro, aí eu achei assim, parecia que estava esperando alguma pessoa, mas ninguém aproximou do carro, nem saiu, então achei estranho, mas cumprimentei o cara assim mesmo e vim até aqui, ó, nessa rua aqui, como vocês podem ver, mais carro aqui parado, aqui, ó. E aí tinha esse cachorro aqui, achei que era um vira-lata comum, né? Aí fui me aproximando. Quando eu olhei para a cara do cachorro, eu vi que é um formato de uma cara de um pitbull. Ele pode até não ser 100%, mas olha essa cara dele aqui. Ah, quando eu vi ele com esse olhar sério pro meu lado assim, ó, nem se intimidou nem nada, eu me congelei. Nossa, eu pensei, o quê? Vou voltar para trás, minha filha, aqui, nossa, já vou voltar aqui, eu não quero nem saber, minha filha, vai que esse cachorro vem atrás de mim. Só que ele estava entretido ali com pessoas que estavam almoçando ali na parte de cima. Aí ele estava esperando alguém jogar alguma coisa para ele, então eu aproveitei que ele estava distraído ali, já fui me afastando o mais rápido possível. O cara tá aqui no carro branco, por isso que eu não quis ficar filmando o carro. Isso aqui são as florzinhas na porta de uma casa que a pessoa... É bonitinho flor, né? Tudo que é natureza é bonito, só que aí a pessoa deixou crescer na frente da casa e ficou assim, ó, esse aspecto que não fica atraente, tá? Na verdade, fica atraente quando tá bem arrumadinho, bem ajeitadinho. E quando tá assim, não fica. Mas como vocês podem ver aqui na rua sem calçamento, ó, vai crescendo mato, tá vendo? Nas beiradas. E toda rua que eu vou, toda cidade que eu vou, eu fico observando isso. O quanto tem de lixo na rua e o quanto tem de mato em cima dos passeios, tá? Porque aí você consegue ver se eles fazem um serviço rigoroso ali com a limpeza. E aqui, ó, fui pegando um pouco da visão
para terem uma noção. Aí tem esse lote vazio aqui, como eu falei, sempre que tem um espaço, as pessoas tiram proveito para fazerem descartes do seu lixo. Aí esse muro aqui, ó, dá uma observada. É um muro simples, ó, simples, mas aí tá ajeitadinho. Então, às vezes a pessoa fica querendo fazer uma coisa chique demais e não consegue o dinheiro para isso e acaba ficando sem fazer. E às vezes uma pessoa fazendo uma coisa simples fica bem ajeitadinho. Agora aqui, olhando desse ponto aqui, desse ângulo, olha essa casa, o quanto de verde ela tem nela, olha, bastante, né? Então essas casas aqui, elas têm espaço para isso, sabe? Para horta, para fruta. Então tem pessoas que fazem a valorização disso, esse uso, e tem pessoas que não gostam, acabam não dando importância para esse tipo de situação, não. Então aqui eu tô filmando as flores para vocês, eu lembrei de uma casa em Indaiatuba que eu fiz a pintura dela, que é uma casa muito grande, num condomínio, que tem exatamente desse estilo de flor aqui, então eu lembrei de lá na hora. Na verdade, tem muitas situações que me fazem lembrar de lá, é uma cidade que eu gostei muito. Então aqui, olha só, pegando nesse ângulo aqui, que é a rua que eu desci, essa rua é a principal, que é onde o ônibus passa quando ele vem do sentido Belo Horizonte. Na verdade, mudou um pouquinho a rota, mas essa rua principal é onde ele passava, aqui ó, onde eu estou. Ele ia no sentido subindo para o bairro, né? Porque ele entrava pela ponta do bairro para ele poder sair nessa rua, para sair lá perto do motel, que é onde eu moro, né? Que esse bairro ele é dividido por duas partes, né? Porque a BR passa no meio dele, a rodovia 381, sentido Belo Horizonte e Vitória. E olha só esse espacinho que as pessoas plantaram grama, gente, fica bastante bonitinho, olha. É algo simples, tá vendo? Nem fica dando muita manutenção, não fica dando manutenção. A manutenção que a pessoa tem que fazer que é o quê? Cortar a grama. Mas fica tão bonitinho que, do meu modo de pensar, as pessoas, elas deveriam fazer uso desse tipo de calçamento e não cimento, sabe? E até porque o gramado, ele colabora para a água da chuva penetrar no solo. Olha só, ficou bem bacana essa visão aqui, essa vista, essa planta eu gosto bastante. Ela dá um efeito de jardinagem bacana. Aí aqui é a rua aqui, ó, que eu desci. Aí aqui já é o final da rua, onde o ônibus passa, tá vendo? Tem esse trecho aqui, então observe bem. Aqui eu já estou em outra rua, que é paralela a essa daqui, ó. Essa aqui, se descer ali no final e virar ali à direita, vai para sentido Belo Horizonte, tá? Esse aqui é a parte 2 do bairro onde eu moro. Então vocês podem ver aqui, tem uma visão bacana. As casas são simples, mas são bem grandinhas, ó. Fazendo um acabamento no muro, pintando os portões direitinho, dá uma boa aparência, tá vendo? São ruas largas, mas os moradores que moram aqui são pessoas de baixa renda. Então aqui é um estilo de vida super simples. Sendo moradora do bairro Bom Destino há 17 anos, eu não me recordava da existência dessa rua aqui, porque ela é uma das que eu menos circulei por ela. E aqui do meu lado tinha um cachorro com cara de pitbull também, e não quis ficar encarando não, porque ele encara você e não se intimida não. Bom, olha só essa árvore aqui, que linda, estava repleta de flores, e olha esse contraste da cor delas com o céu azul lá em cima, gente, fica perfeito demais. Então as obras da natureza, elas são perfeitas, elas são surreais, elas são lindas e belas em todo sentido. Tá vendo? Ela embeleza o dia, ela embeleza a vida, ela embeleza o cenário, ela é perfeita demais, ó. Então eu não podia deixar de filmar essa lindeza. E agora olha a diferença dela para esse cenário logo aqui na minha frente, ó, só tijolos sem acabamento. Tá vendo? Tem uma grande diferença, né? Agora, quando os muros tá bem acabadinho, tá com pintura, tá com acabamento, aí já dá uma melhorada, que é o que vai acontecer logo ali na frente. Essa rua aqui, eu não me recordava dela, porque quando eu vinha nesse lado de cá, eu passava pela rua principal, que é onde o ônibus passa.
Então, olha só que acontece. As pessoas têm que descer na rua principal e virem andando até aqui no fundo para chegarem nas casas delas. Mas, atualmente, a tendência das pessoas terem carro tem aumentado cada vez mais. Então, hoje em dia é comum que as pessoas tenham carro. Mas antes, no início, porque esse bairro aqui ele deve ter uns 30 anos de existência, as pessoas tinham que descer na rua principal, na avenida principal e caminharem até a casa delas, ó. Bom, e aí eu não me recordava, tá, dessa rua. Aí eu tô assim, vou entrar nela para eu ver o que aconteceu de novidade, o que aconteceu aqui de diferente. Aqui tem uma obra, como vocês podem ver. Aí aquilo que eu falei, se o terreno é irregular, né, o relevo, a tendência é ele não ser favorável para a pessoa fazer a construção. Então ela acaba tendo que lidar aí com uma série de desafios. São terrenos que, do meu ponto de vista, não deveriam serem nem comercializados. Agora, olha essa casa aqui. Eu olhei para ela e pensei assim, casa no estilo minimalista, que é o quê? Menos é mais. A pessoa focou em menos detalhes na casa dela e acabou que ficou um cenário muito bacana. E eu estou falando dessa casa aqui, que está do meu lado aqui, ó. Essa daqui, olha só o que a pessoa fez. Essa pintura provavelmente ela é recente, porque não tem lodo, não tem mancha de lodo. É assim que você vê aqui, ó, lodo, aqui, ó, tudo escuro, tudo preto. É porque é uma pintura mais antiga. E aqui, como não tem, ó, você vê que foi pintado bem recente. Olha o que a pessoa fez aqui. É uma casa simples, uma moradia simples, mas a pessoa focou em fazer o acabamento do muro e pintar tudo, e ainda plantou um gramado bem no meio ali. Ficou bacana, deu uma vista bacana, mesmo sendo casa simples, ó. Tá vendo? Fez a casa lá em cima, tudo pintadinho, tudo portãozinho pintadinho. Então fica bacana. Então, se todos os moradores fazem isso, já dá uma outra aparência pro bairro. Agora, se vocês verem aqui, ó, os estilos de casas aqui que predominaram aqui, por causa de quê? Do tipo de relevo aqui dessa rua. De um lado é barranco e na parte de baixo é desbarrancado, né? É desnivelado. Então, isso faz com que as estéticas das casas enfrentem grandes desafios. Aí, essa casa branca, parece que a pessoa reformou a casa e colocou para vender, tá? Então, tinha essa placa de vende aí, ó, e parece que foi uma casa reformada. E a pessoa pintou toda de branco, né? E no passado, eu pensava assim, gente, eu ando em bairro de pessoas de classe média alta e fico observando que as pessoas gostam muito de cores claras, de pintar a cor de branco, a casa de branco. Eu acho tão sem graça. Isso, quando eu era adolescente, eu pensava assim, quando eu tiver minha casa, eu quero que ela seja laranja, quero que ela seja roxa, aquele rosa pink, aquele vermelhão, tocou laranja. Hoje eu não suporto ver esse tipo de cores em casa. Hoje eu amo as cores neutras, da paleta neutra. Qual que é a paleta neutra? São as 4 cores principais: marrom, branco, cinza, preto. Porém, preto no imóvel não fica legal, né? Então, a gente cancela o preto para as paredes. Pode ser que até dê para pintar o preto nas calhas, né? Nos portões, mas pintar a parede da casa de preto, acho que não fica legal. Fica muito trevoso. A gente vestir a roupa toda preta debaixo de um sol é uma coisa. Agora, você morar numa casa toda preta já é diferente. Eu já até vi casa pintada de preto, mas eu não me sinto bem com não me sinto confortável com esse tipo de escolha, não. Tipo assim, se fosse para eu ter minha casa nas 4 cores neutras, eu cancelaria de cara a preta e ficaria entre a cinza, a branca e a marrom, né? Então, em Indaiatuba, a cor que mais predomina é a cor cinza. Inclusive, eu cheguei a fazer filmagens lá nos bairros novos, mostrei aí, tem nos meus vídeos, e falo bastante sobre isso também, sobre a cor cinza, que é uma cor predominante lá. Tanto que tem um bairro lá, que um dos recentes que eles fizeram, que nem você olhar assim para baixo, para cima, você vê as casas cinzas e brancas, né? Aquelas cores mais neutras. Teve uma pessoa lá, que é até um casal, eu sei que é um casal porque eu vendi doce para eles. Eles compraram doces na minha mão. Eles pintaram a casa de amarelo. Amarelo tipo muito forte. De longe dava para ver a casa deles. De longe, por causa da cor amarela ali no meio daquele tanto de casa cinza. Então, essa questão de casa muito colorida, isso é assim.
Quanto mais você anda em bairros onde o nível de dinheiro é maior, o nível financeiro, o nível intelectual, menos eles usam casas coloridas. E quando você faz o oposto, quando você anda em regiões onde o nível financeiro é mais baixo e o nível intelectual é mais baixo, mais a tendência das casas é serem coloridas. Então a gente faz uma inversão de crenças na nossa mente. Então olha para você ver, essa crença nossa, essa percepção, ela é proporcional ao nível da maturidade. Então eu uso o meu exemplo porque é uma situação real. Quando eu era adolescente, eu achava horroroso casas pintadas nas cores claras. E hoje eu já adoro cores claras. Mas atualmente a cor que está predominando na construção civil, né, no ramo imobiliário, nas casas, nos imóveis, é a cor cinza. Aí aqui, gente, ó, do meu lado aqui direito, são casas invadidas que estão em processo de desapropriação. Aí aqui, ó, vocês podem ver essa água escorrendo aqui, que é algo que eu já falei nos meus vídeos. Aqui, ó, teve uma pessoa que fez uma casa bem bacaninha aqui, ó, tá em processo aí de acabamento, ó, muito bem feitinha, tá vendo? Vai ficar bem bonitinha depois de pronta. Aqui, ó, olha só, tô mostrando pra vocês aqui. Eu tô com a câmera pra baixo porque tinha pessoas aqui nessa hora aqui. Aí, o que acontece, ó? Essa aqui já é outra rua também que eu quase não passava nela, eu nem lembrava mais como que era. Eu até pensei assim, tem uma dessas ruas que tem uma igreja, qual que é? E era essa daqui. Então no início dela que é assim, aí nessa hora tinha pessoas sentadas aqui na rua tomando uma cervejinha, aí tomei todo o cuidado aqui para não ficar pegando o rosto das pessoas, tá vendo? Elas estão aqui depois desse carro aqui, então já atravessei aqui, para eu conseguir filmando. Aí já peguei aqui o meio-fio, aqui, ó, até que o meio-fio largo, ó, fizeram aqui a passagem para água, né, tudo coisa que eu fico observando em cada lugar que eu vou, observo tudo, além de eu observar os estilos das casas, né, do que eles estão usando, os formatos, eu observo também como que tá o asfalto da rua, o nível da limpeza, sujeira. Aí, ó, essa igreja aí, muito conhecida, né, no Brasil, ó, e ela é cinza, ó, a cor boa aí. Tá vendo? Tudo simples, ó, mas tá bem acabadinho, tá bonito. Melhor assim do que tijolo aparente. Aí o cachorro aí. Ah lá, até o jeito dele andar é diferente de um vira-lata. Ó, gente, quando eu falo pra você que o terreno não colabora para a pessoa fazer uma boa construção, ela enfrenta vários desafios, várias dificuldades, e a renda ainda não é boa, não é autossuficiente, que eu falo, essas áreas não deveriam serem comercializadas. Eu levei muitos anos para descobrir o que faz Minas Gerais ser desse jeito, que eu fiquei há anos procurando uma cidade bonita, na verdade não é só em Minas Gerais não, grande parte do Brasil. Eu fiquei pensando que, gente, eu fico à procura de uma cidade bonita, uma cidade perfeita, uma cidade bonita, uma cidade perfeita, mas eu não consigo achar. Aí, por último, agora, depois que eu cheguei de Gouvêia, aconteceu uma situação muito específica, que eu precisei olhar uma cidade fora daqui da região de São Paulo, de Minas Gerais. E aí eu percebi algo, tô assim, descobri porque que Minas Gerais é assim, desse aspecto que eu não agrado. É que ele é todo morrado, então faz as casas ser muito garradas uma na outra, as paredes assim, ficar desnivelada, e isso não gera um aspecto agradável. Agora olha aqui, quando é tudo plano, a diferença que faz, ó. Pra mim, esse trecho aqui é um dos mais bonitinhos do bairro, e olha que eu tô falando, o bairro de baixa renda, ó. Casas simples. Tá vendo? Ó, tudo aqui é simples, mas ficou tão bonitinho assim, ficou com uma boa aparência, que ó, o muro, tudo simples, gente, ó, tudo acabamento simples, mas olha para você ver, muito bem feitinho, faz uma enorme diferença quando é bem feitinho. Não precisa da pessoa ficar colocando na cabeça assim, que tem que ser uma casa grande, porque quanto maior minha casa for, mais as pessoas irão me respeitar, porque eu aparentarei ter uma boa condição financeira. E não é bem assim, tá? O mais importante é que você tenha a sua casinha bem cuidadinha, tá? Quanto mais ela for bem cuidadinha, melhor. Então, vocês podem ver aqui, ó, só sei que olha só essa visão aqui, quando a área é plana, aqui, ó. Quando a área é plana, dá uma área muito bacana. E vocês podem ver que a casa é simples, mas o formato que eles fizeram as casas ficou muito bacana. Tá vendo? Ficou bacana demais. Então, esse trechinho aqui
Toda vez que eu vinha no ônibus, eu gostava de sentar do lado da janela que ficava virada para essas casas para eu ficar observando. Então, quando dava essa oportunidade, né, porque dependendo do horário você pega o ônibus muito cheio, aí não dá para você ficar escolhendo lugar para sentar, mas quando dava, eu gostava de ficar observando. Então, sempre fui muito apegada a fachadas. Nossa, é algo meu mesmo, assim, interno. Então, eu sentia tanta satisfação de observar essas casinhas aqui. E foi um acompanhando, um fui pegando a influência do outro, aquilo que eu falo. Acaba que um vai influenciando as ações do outro. Aí, o ônibus que circula aqui a região, tá vendo? Ele passou sentido contrário. E não era assim. Ele passava subindo, agora ele passa descendo. E não era, mudou. Isso é uma mudança que ocorreu. Aí vocês podem ver aqui, muros simples, colocar essas plantinhas aqui, que é uma forma de proteção, tá vendo? Graminha, muito diferente. E é interessante que eu nunca vi quem são esses moradores. Nunca vi, assim, como eles são, a aparência deles, nunca vi. Porque aqui é assim, é um bairro simples, de baixa renda, só que as pessoas que moram aqui, elas acabaram pegando o mesmo ritmo e estilo da capital. São pessoas que têm um estilo de vida mais assim, na delas, são pessoas que não ficam se misturando muito, são pessoas que, tipo assim, a mente delas estão voltada para outros tipos de coisas, então você não fica vendo essas pessoas. Por exemplo, muito provável aqui que elas chegam aqui, tipo, às 18, 19 horas, aí vão descansar para no outro dia sair aí umas 7 horas, porque como a gente mora perto de capital, tem que lidar com a realidade de trânsito. Aqui, essa é a avenida principal, ela sempre foi asfaltada, mas essas assim, de dentro não eram. Aí, aqui era pedra. Aí, aqui a visão daqui, vocês podem ver que dá até... engraçado que eu tô achando esse bairro até bonitinho. O que tá faltando aqui são as pessoas fazerem o acabamento nas casas, sabe? Mas não tá ruim, eu já vi, gente, tem lugares muito piores. Tem lugares piores, então aqui ainda ficou um bairrozinho até com uma boa aparência aí. Os imóveis estão precisando de reformas, tá vendo? De um bom acabamento, mas por incrível que pareça, e outra coisa que me surpreendeu bastante nesse lado de cá é o silêncio e a tranquilidade. É muito forte, achei muito bacana. Essa rua também, assim, não me recordava dela também. Fazia muito tempo que eu não andava por aqui, sabe? Eu moro aqui há 17 anos, mas é assim, nesse negócio de eu ficar mora fora, mora aqui no bairro, então acaba que tem situações aqui que estavam acontecendo aqui, eu nem ficava sabendo, porque estava em outras regiões. E aí, tinha um pessoal aqui brincando aqui, aí eu tava aqui fazendo esses vídeos, mas tomando todo cuidado para não ficar filmando essas pessoas. E para eu conseguir dar continuidade aí, mostrando aí as casas, as fachadas, para verem como que são as estruturas aqui no bairro Bom Destino, que é o bairro onde eu moro atualmente, mas que há aí uma grande possibilidade de eu ter que mudar daqui. Então vamos dando continuidade. Como vocês podem ver, todas as casas estão com murinhos, portões, Falar em portões, tem uma situação que aconteceu aqui nesse bairro que nós observamos depois que a gente mudou para cá. Era muito comum as pessoas colocarem portão aqui, só que ao invés delas fazerem a corrediça escondida para o lado de dentro do muro, elas colocaram a corrediça para o lado de fora, na área externa, e esteticamente não fica bonito. E é um tipo de erro, tá? Então alguém fez isso porque não dava para fazer do lado de dentro, e as pessoas foram copiando achando que era o certo, e não é, tá? Então a parte da rodinha do portão que rola, né, dentro do ferro, tem essa parte precisa ficar pro lado de dentro da casa, né, da área interna. Então, para quem passar na rua, só vê o portão. Então, quando eles colocam o ferro, que a rodinha roda, pro lado da rua, tá errado e esteticamente não é nada bonito, tá? E é algo que a gente viu muito quando a gente mudou para esse bairro. E, inclusive, no início do vídeo aparece um portão assim, que é aquela rua que eu falei que tinha um carro branco parado e tinha um homem dentro, e tava esquisito porque não indicava sinais de que essa pessoa estava ali aguardando alguma pessoa dali, sabe? Mas eu pensei assim, não, eu tô precisando fazer as filmagens, eu vou continuar filmando aqui, quietinha na minha aqui. Aí, mas graças a Deus deu tudo certo.
Fui dei de cara com aquele cachorro lá, com aquela cara de pitbull. Gente, paleta. Hoje em dia com a internet tem tanta facilidade, é só pegar paleta, tom sobre tom. Quando a pessoa faz um tom sobre tom, fica muito bacana. Tipo um cinza escuro com cinza claro, um marrom escuro com marrom claro, sabe? Então, tem paletas de cores que ajudam nesse aspecto. A pessoa fazer uma pintura bacana no imóvel que vai valorizar o imóvel. Bom, gente, esse vídeo aqui ia ficar com 45 minutos de vídeo, porém meu celular não suporta salvar um vídeo desse tamanho. Então, ó, já tô chegando nesta parte aqui, que é o seguinte, esse aqui é o final da rua que eu vim mostrando para vocês, e bem aqui na minha frente, ó, essas casas com tijolos aparente, isso aqui são casas que foram construídas em áreas invadidas à margem da rodovia BR-381. Então, essas casas estão em processo de desapropriação. Então, onde está essa placa pare, já é a rua do bairro mesmo, e bem em frente são casas em áreas invadidas, então tudo isso será retirado. Então o que acontece? Essa rua aqui, ó, descendo no final dela aqui, cai, tá? Aqui, ó, no final dessa rua aqui, sai na rodovia e sai no sentido para Belo Horizonte, se a pessoa descer no sentido Belo Horizonte. E se ela quiser subir no sentido Espírito Santo também tem essa opção, tá? Então esse bairro, ele tem duas partes, tá? Ele é dividido em duas partes, porque a rodovia corta bem no meio dele. Ele tá no limite com Sabará, ele tem extremidades com matas, tá bom? E aí, o que acontece? Ó, essa casa vermelha, ó, ela tá no bairro Bom Destino, só que tá na área normal do bairro. E já em frente não é área normal, é área considerada invasão, tá? Então, toda essa parte sairá daqui. Isso vai fazer com que essa parte do bairro vai se valorizar cada vez mais quando acontecer esse processo aqui da retirada desses imóveis de forma irregular da frente do bairro, né, da vista da frente do bairro. Então, o que acontece? Depois que passaram os asfaltos nessas ruas de dentro, porque só tinha asfalto na rua principal onde o ônibus passa, as pessoas parece que ficaram mais animadinhas, estão mexendo nas casas, inclusive tem aqui casas que foram muito bem feitas de uns tempos para cá. Aquela verde ali, ó, foi feita antes de eu ir para Indaiatuba, uma das casas mais bonitas daqui. Muito bem feita, muito mesmo, muito bem estruturada. E aí o que acontece? Ali já é o final dessa ponta aqui, que é a ponta 2, é a parte 2 do bairro, tá? Então aqui, ó, tá a 100 metros da barreira da Polícia Rodoviária Federal. Então, o que acontece? O vídeo tá ficando muito extenso, muito longo, então eu vou ter que encerrar por aqui para eu conseguir salvar esse vídeo desse tamanho dentro da memória do meu celular. Aí depois eu vou dar continuidade nas outras partes, porque tem ruas aqui que eu nem estava lembrando da existência delas, que é nessa parte aqui onde eu estou, mas na parte de trás que dá bem com a mata. Tá? Eu não lembrava daquelas ruas ali e eu fui até o final delas, porque eu quero saber como que era o bairro aqui onde eu morava, eu quero ter essa recordação de como que era a região da onde eu saí com a minha família, tá? Foi muito bom ter morado aqui, porque morar aqui, tendo acesso muito facilitado à capital, nos proporcionaram muitas oportunidades, nos proporcionaram muitas experiências que colaboraram para o nosso desenvolvimento. Então, eu sou muito grata por tudo que aconteceu enquanto estamos morando aqui. Tá, então essa aqui é uma parte extremamente importante da história, da minha jornada, e que eu tô fazendo questão de mostrar. Só que para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ter que encerrar por aqui, porque tem muita coisa para mostrar. Esse aqui eu nem lembrava que tinha isso aqui, nem sabia que tinha essa empresa aqui, nem sei se funciona, tá? Mas tá aqui, uma estrutura dessa, não conhecia. Então é isso, vou encerrar por aqui e depois eu dou continuidade aí, mais informações, porque vai vir a parte ali bem bacana, pé de jabuticaba aqui, ó, na casa, tava carregadinho de jabuticaba, pensa que delícia você colher jabuticaba aí na sua área, da sua casa. Então os lotes aqui proporcionam isso, mas assim, né, no início, porque grande parte das pessoas construíram mais casas dentro do lote, tirando essa vantagem, tá? Então, ó, essa aqui é a rua principal, onde o ônibus subia, agora ele
passa aqui é descendo, inclusive apareceu essa parte aí, beleza? Aqui, ó, pé de acerola, daqui na frente um pé de goiaba. Então essa parte aqui ficou muito bacana, tá? Ficou um bairro muito tranquilo, muito sossegado, silencioso, tá? Durante a semana aqui não tem barulho de som alto ligado, funk rolando, nada disso. Me surpreendeu bastante. Então, volto depois trazendo mais informações sobre essa parte aqui, que é a parte 2 do bairro Bom Destino, Santa Luzia, Minas Gerais.